tal do Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, ele fez uma doação de grana alta para a campanha política do Bolsonaro. Ele doou R$ 1. Claro, é mentira que ele fez uma doação imensa de valores. Mas essa doação de R$ 1, ela não é importante por causa do valor. Ela é importante por causa do motivo. Perceba, quando ele fez a doação de R$ 1 para a campanha do Jair? Quando a campanha do Jair pediu para que os apoiadores do Jair doassem R$ 1 e nada mais. Para quê? Para que, entre outras coisas, ficasse demonstrando quantos eleitores ele tinha. E para que isso? Para mostrar, numa eventual fraude eleitoral, que ele tinha lá zilhões de eleitores. Mas isso também não é o mais importante. Todo mundo viu que quando explodiu essa treta da fraude do INSS, o PL se apressou em tentar jogar a culpa no PT, jogar a culpa no irmão do Lula, coitado, que nada tem a ver com a história. E isso, óbvio, a nossa imprensa ajudou, porque eles também não têm interesse nenhum em limpar a barra do Lula e família, eles têm interesse ao contrário, de desgastar, porque eles têm interesse eleitoral em botar, quem sabe, o Tarcísio, o novo ilibado. Então o que acontece? Quando eles correram para colocar a culpa no PT, do desvio do INSS, isso demonstrou uma coisa que bastava prestar atenção para perceber. Eles tinham coisa para esconder. Veja, a maior parte das empresas, como eu já disse no primeiro dia, a maior parte das empresas foi criada durante o governo Bolsonaro. E isso não é pura coincidência. Eles criaram porque eles já tinham arranjado um esquema para fazer esse desvio. As empresas não foram brotando do nada. Elas foram sendo criadas dentro de um esquema. Mas você tinha que ter já um esquema preparado para fazer os desvios, senão os caras não iam fazer a criação da empresa. Uma das outras pessoas que recebeu grana do careca do INSS foi Alexandre Guimarães. Ele era diretor de governança, planejamento e inovação do INSS. E por quem ele foi nomeado? Vamos ver se você adivinha? Jair. Como não podia deixar de ser, tem gente da República de Curitiba envolvida. É uma médica que, através do marido dela, recebia essa grana para a empresa na qual eles dois eram sócios. Claro que, sendo de Curitiba, você já pode supor a preferência política do pessoal, né? Veja, como eu já falei anteriormente, o pessoal do bolsonarismo ele se apressou em colocar a culpa no Lula, colocar a culpa no irmão do Lula, colocar a culpa em qualquer pessoa do governo Lula, porque óbvio que eles sabem que isso vai respingar neles, considerando a data de criação da maior parte das empresas e quando essas empresas mais movimentaram dinheiro. Uma notícia tendenciosa, presente num determinado noticioso, falava assim que entre 23, o ano, começo de 23 e 24, a maior parte dos pedidos de retirada do desconto aconteceu. O que eles queriam dizer? O que dava a entender pela reportagem? Que essas pessoas estariam sendo lesadas, na maior parte do tempo, durante o governo Lula. É uma sacanagem dizer isso. Por quê? Porque, na verdade, elas estão pedindo a cessação do desconto durante o governo Lula. Mas, na verdade, o desconto tinha começado antes. Você vai ver que a hora que esse careca do INSS for preso, e você pode apostar que isso vai acontecer muito em breve, talvez até na semana que vem, ele vai ter com certeza a preventiva decretada, porque haverá outras provas que devem ser buscadas. E esse pessoal, é aquele negócio, barata voa. O pessoal deve estar bem maluco nesse momento. Quando você analisa o comportamento, né, o modus operandi da polícia é o seguinte, eles jogam as farpas e eles não fazem necessariamente a prisão logo em seguida. Por quê? Porque quando a coisa explode, é porque eles já têm muita prova, já conseguiram bastante coisa, mas eles estão ali olhando as pessoas. E aí, eles usam, quando o negócio explode, como eles estão vigiando, eles vão ver para que lado essas pessoas correm, o que elas fazem, o que elas destroem, com o que elas falam. É aí que, na maioria das vezes, são pegos os outros cúmplices. Por quê? Porque muitas vezes, durante a investigação normal, a polícia descobre até um determinado limite, mas é possível que haja um outro limite muito alto depois disso. Por quê? Porque quando as pessoas são descobertas, quando cai na imprensa que eles foram pegos de surpresa, que foram descobertos, é que aí eles vão tentar efetivamente esconder as provas. Por quê? Porque até então eles achavam que estava mocado e estava bem. Ou, mesmo aqueles que são discretos, vão esconder o excedente de provas. Então é aí que eles começam a fugir, eles começam a ligar para pessoas e tratar alguma coisa. E é aí, nesse momento, que a polícia vai lá e grampeia todo mundo e pega todo mundo. Tem muita gente dizendo também, mas fulano envolvido era servidor de carreira, etc. Gente, nem todo servidor de carreira é honesto. E nem todo contratado, nem todo comissionado é desonesto. Não é por aí que você vai fazer análise. O que vai acontecer, que é, como eu falei, quando for decretada a preventiva de algumas dessas pessoas, desses sócios aí, desse pessoal das empresas, e especialmente do careca do INSS, é que nós vamos descobrir as ligações, as ramificações que esse pessoal tem com o governo passado. Chama atenção também a forma que eles faziam para fazer a capilaridade da distribuição de dinheiro.
Os sócios, alguns deles, inclusive de Curitiba, eles tinham não uma empresa, e sim diversos, eram sócios de diversas empresas, formando uma holding, ou seja, é uma empresa mãe com diversas empresas embaixo dessa empresa mãe. E aí eles vão simulando operações para tentar esquentar o dinheiro entre essas empresas. Mas na verdade esse pessoal não é muito esperto, eles fazem aquela corrupção arroz com feijão, que é muito fácil de detectar. Basta uma procura no Google, que você já começa a descobrir onde é que estão as empresas e tudo mais. Normalmente esse pessoal vai criando dentro dessa holding a empresa mãe, e aí aquelas outras, as subempresas, onde eles vão destinando os dinheiros, quer dizer, uma manda para outra. Normalmente o fim dessa empresa, né, o fim desse esquema, acaba aparecendo em algum lugar no exterior, um paraíso fiscal, que é onde, em geral, eles tiram a grana, ou mantêm a grana em segurança para as autoridades financeiras daqui não vasculharem. E eu vou dizer uma coisa, você sabe quem que tem o maior potencial de dar com a língua nos dentes e entregar todo mundo? Não são nem esses caras aí. Esses aí, os que estão sendo pegos, eles certamente vão denunciar. Mas quem vai entregar tudo, ipsis literis, do esquema, sabe quem? Os contadores. Porque para abrir as empresas, você precisa dos contadores. E dando uma olhadinha na lista de empresas, sócios, etc., e o contador registrado na Receita Federal, você nota uma incrível coincidência de gente fazendo a contabilidade, sendo o mesmo contato das empresas e tal. Então você veja, não é difícil pegar esse povo. Outra coisa fácil de você identificar que é fraude é coincidência de endereço. Olhando ali no rol das empresas, dessas pessoas que estão envolvidas, você percebe que, de uma forma geral, os endereços das empresas das quais eles são sócios é o mesmo endereço. Fica numa salinha dentro de um prédio e tem lá 5, 6, 7 empresas, tudo no mesmo lugar, tudo na mesma salinha. Bom, tem gente ali da República de Curitiba envolvida até o talo no desvio de dinheiro aí do INSS. Estranho, né? Logo a capital, a República de Curitiba, a capital onde a corrupção não prevalece, como estava escrito naquele outdoor, que aqueles procuradores da época daquele ex-juiz, sabe? Aqueles procuradores colocaram um outdoor bem no caminho do aeroporto. Aqui a lei é cumprida. Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.